popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Eu gosto de contar história, é quase contar história mesmo. Por quê? Eu não tenho a estrutura de um historiador, e sim de um contador de história. Então eu faço livros simples, muito simples, com linguagem simples para um público mais vasto, tentando, não sempre, mas às vezes, contar histórias ligadas ao desenvolvimento do povo brasileiro, não é? Eu, por exemplo, me recordo, eu estava agora escolhendo alguns aqui que eu achei, eu estava vendo alguns livros. Olha a pilha aí. Não, mas são mais, muito mais disso. Por exemplo, isso já é antigo, né? Quer dizer, movimentos populares no Brasil. O que é movimento popular desde que nasceu, né? Uma coisa que era importante para a gente saber, o que é o fascismo? Todo mundo fala de fascismo. Vou explicar de forma simples o que é o fascismo. Bem, aí deve ter escrito aí também, deve ter escrito... sim, por exemplo, um personagem que todo mundo conhece. Você conhece muito. Depois eu posso fazer pergunta, o que você acha dele? Quem é? Uma biografia do Cabral. O Brasil nasceu, todo mundo fala, descobriu o Brasil. E quem é esse Cabral? Aliás, um personagem horrível, minha gente. Eu resolvi. Depois, quando tinha as grandes comemorações, vamos assim dizer, da descoberta da América, não é? Precisava desmentir aquilo. Não era uma descoberta da América, era um período que iniciava a conquista da América, com todos os massacres que seguiram, né? Das populações autóctones, das grandes civilizações que existiam na América. Então eu resolvi escrever quem era o Senhor Colombo. Também não é um bom personagem. Depois, não sei o que eu posso dizer. Personagens da luta da resistência latino-americana. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores dele, pouco conhecido, aqui, pouco conhecido no Brasil, Tupac Amaru. Que vocês veem, são sempre livros simples, pequenos. Alguns são um pouquinho mais complicados às vezes, porque... mas isso era para estudante estudante de teologia, estudante de seminário, a cristandade latina. O que é a cristandade latina? Ou seja, uma história... Ou livros como Astor Gildo Pereira, quem é Astor Gildo Pereira? Esse aqui é sobre Roberto Morena, quem é Roberto Morena? Eu resolvi fazer uma homenagem a uma pessoa que eu gostava demais, que era o Enrico Berlinguer, que foi secretário do Partido Comunista Italiano. Olha, sei lá, isso aqui, Trabalhadores do Brasil, é de 79. Quer dizer que é antigo. Entre os antigos, você escreveu a história do 1º de Maio, que foi recentemente reeditado com enorme sucesso, né? É verdade, escrevi a história do 1º de Maio. Porque um dia, curioso, o 1º de Maio. O 1º de Maio é o único feriado universal. Você pensa, é o Natal. Não, Natal é para cristão. E não todos. Por exemplo, no dia 25 de dezembro não é comemorado pela cristandade grega. Quer dizer, os ortodoxos, que são centenas de milhões, em outro dia. Não tem um dia que tem... Mesmo 1º de janeiro, a mudança de ano, certo? Não é. Os judeus têm as suas, os chineses têm as suas, os islâmicos têm a sua. O único feriado universal, quase universal, os Estados Unidos boicota, é o 1º de Maio. Isso tem na China, tem no Vietnã, tem no Nepal, tem no Peru, tem na Alemanha, tem aqui, tem em todo lado. Ou seja, a luta dos trabalhadores unifica o mundo. Unifica o mundo. Isso aqui foi um velho livro que eu escrevi sobre mãos limpas na Itália, que depois certa gente leu e não entendeu. Olha, sim, ou biografias, como eu escrevi uma biografia do Zaratini. Olha só que legal. E outras. E esse aqui? Então agora vamos ver. Eu estou dizendo isso para dizer que, em geral, são livros simples, de frases curtas,
de explicação linear. Uhum. Tento, pelo menos, não é? Uhum. Depois não consigo. Então, porque eu acho que eles têm que ter uma leitura mais vasta e tem que ser, não vou dizer educativo propriamente dito, mas uma informação com um enfoque de classe. Legal. Sempre ao lado dos oprimidos. Boa. Deixa eu só fazer um intervalo aqui para agradecer ao pessoal que está assistindo, e especialmente ao pessoal que está compartilhando o vídeo, porque assim a gente consegue alcançar mais gente com essas informações tão bacanas, pertinentes à luta popular aqui que o Delroy está passando para a gente. Então, conte um pouco aí como foi a sua pesquisa, o que foi, em primeiro lugar, o que foi a greve de 1917, né? E como foi a sua pesquisa para produzir esse livro? Olha, se você ler os livros da história operária, essa não teria sido a primeira greve. Tinha havido greves chamadas gerais antes, até 1907. Na verdade, não foram. Foram algumas paralisações. A questão da greve geral de São Paulo, de 17, ela não só ela foi muito longa, durou 45 dias na prática. Quer dizer, aguentar, não geral, mas fábricas que aguentaram semanas, não é? E que terminou de uma forma insurrecional. Tomaram conta da cidade. Os trabalhadores tomaram conta da cidade, totalmente. Dos transportes, da distribuição de alimentos, a própria polícia começou a se dissolver, a situação. Então, essa sim foi uma greve profundamente sentida, com grande apoio. E se ramificou, porque em muitas cidades do interior, vou só lembrar Sorocaba, ou Campinas, ou Santos, também houveram paralisações e começavam a haver paralisações também em outros estados. Vamos pensar Paraná, Curitiba, Rio de Janeiro, começou a se espalhar essa greve. Então aí se chegou a um acordo, mas um acordo com patrões escravocratas, gente que não conversava, não, só mandava bala. Eles foram obrigados a dialogar e foram obrigados a fazer uma plataforma que foi uma vitória muito grande para as trabalhadoras e os trabalhadores, porque era muito importante o papel das trabalhadoras. Desculpe te interromper, quando você falou patrões escravocratas, isso não é um adjetivo vazio. Naquela época, apesar de a escravatura já ter sido abolida há quase mais de 20 anos, havia mais de 20 anos, nas fábricas ainda existiam castigos físicos. Sim, mas não era só esse o conceito. O conceito é que muitos desses patrões tinham dois tipos de patrão. O patrão que vinha do exterior, né? E tinha o patrão que realmente foi a libertação do capital aplicado na escravidão. Esse capital se libertou, vamos assim dizer, não podia mais ter escravo, eles pegaram esse dinheiro, né, e do lucro do café, eles começaram a fazer a industrialização, coisa em si positiva. Mas a mentalidade, quer dizer, o capital vinha do escravismo, eles tinham sido patrões de escravos, a mentalidade continuava absolutamente a mesma. E os patrões que vinham do exterior, imediatamente muito contentes em se ligar a esse tipo de mentalidade. Então, quando eu digo escravocrata, digo porque eram umbilicalmente ligados. Então, obviamente, o tratamento deles era uma coisa... Primeiro, eles diziam que qualquer reivindicação era uma questão, isso o Brasil tinha muito, é uma flor exótica. Não nasce no Brasil. Pode nascer lá nas Europas, nos Estados Unidos. Aqui não tem isso não. E não tinha praticamente nenhuma lei social, a não ser repressão. Como que tentam fazer hoje, né? Destruir todas as leis. Eu ia chegar a isso. Então, nas fábricas, sim, tinha de tudo. Trabalho infantil, mas não vou dizer infantil mesmo. 6, 7, 8, 9, 10 anos. Se servia a mãozinha da coisa, eles já estavam trabalhando. Evidentemente sem ganhar, porque era considerado aprendizagem. E tinha violência, sim, tinha capatazes que controlavam, dependendo da fábrica, até na base do tapa. Por quê? Porque ia reclamar para quê? O bispo. Aliás, o bispo naquela época, para dizer a verdade, estaria ao lado dos patrões. Então era uma situação muito difícil.
Agora, essa classe dominante, essa industrialização paulista que está ligado a isso, está ligado também a um conceito racista profundo. Eles não queriam que negros trabalhassem em fábricas. Por quê? Porque não era verdade. O negro, ele tinha sido escravo. Foi com a libertação, com a liberdade, em 1888, ele foi livre, sim, mas jogaram ele em favela, jogaram ele, não deram a mínima instrução, a mínima capacidade. Existia uma ideia, inclusive, essa era a ideia dominante, os livros falavam, os jornais, que a população tinha que se tornar branca. Então tinha que importar gente branca. E a importação maior se deu exatamente do norte da Itália, de algumas regiões da Espanha, Portugal. Então a classe operária que nascia era fundamentalmente branca. E isso era uma concepção racista. Tudo isso, meu querido, essa origem da oligarquia paulistana, continua. Os descendentes continuam com esta ideologia. Eles não suportam que o trabalhador possa ter direitos. Isso é insuportável, eles sofrem. Sofrem muito. Não importa se eles são ricos, se eles estão morando em Paris, eles não dormem de noite. Como é que aquele desgraçado tem isso? Tanto é, estamos aí no golpe. Eles querem acabar com tudo. E se deixarmos, eles vão acabar com tudo. Em 1917, a greve derrotou essa mentalidade. A greve venceu. Não, a mentalidade não. A mentalidade continuou. O que eles conseguiram foi assustar os homens e eles terem que fazer concessões. Mas foi difícil, porque nos meses seguintes, eles perseguiram de forma feroz os líderes da greve. Foram presos, espancados, deportados. Na época se deportava ao Iapoque. Iapoque é o Amapá. Na época chamava Iapoque. Ser deportado ao Iapoque era morte segura. No atual Amapá não tinha nada, mas tinha muita febre amarela. O cara deportado lá tinha uma grande chance de não voltar. Ou, se eram estrangeiros, deportavam para os seus países de origem, né? Mas antes com prisões, com acusações infames, todo o comitê dirigente da greve foi preso, posteriormente, rompendo os acordos, porque os acordos diziam que não ia ter repressão. Isso assinado pelo governador, pelo chefe da polícia, por todo mundo. Assim que puderam, não cumprem a palavra, isso não tem palavra. Isso parece continua até hoje, né? É uma continuação. É difícil entender isso, mas é a característica do Brasil. É uma classe dominante, é uma oligarquia antinacional, é antipovo e antinacional. Porque eles interessam só ao capital ligado ao sistema internacional, não interessa o desenvolvimento, a criação de uma nação. Porque quando você joga amplas massas da população na miséria absoluta, sem educação, sem comida, sem saúde, não é possível criar uma nação. Mas é isso. Então eu quis contar de forma simples como é que eles inventaram uma greve, como resistiram. Você fala, ele é bastante conhecido talvez, a cronologia da greve. Eu queria que você citasse, imagino que nas suas pesquisas tenham emergido personagens, talvez até com que você criou uma relação, uma espécie de carinho por eles. Eu queria que você citasse, então, algumas das figuras que se destacam no movimento, enfim. É o seguinte, a greve, ela começou na principal fábrica de São Paulo, da Moca, no bairro aqui de São Paulo, que era o cotonifício Cresp. Era uma greve feita inicialmente por mulheres
e seus filhos. Por quê? Sendo uma indústria têxtil, né, a maioria dos operários eram operárias assim. Então elas começam, 400 operários. E daí vai se estendendo, muita luta, muita brutalidade, até que um momento da vida, na época, os sindicatos não eram propriamente sindicatos, eram ligas operárias, eram centros, ainda não tínhamos a estrutura sindical que tem hoje. E os politizados da greve, eles eram anarco-sindicalistas. Eu chamo eles de sindicalistas revolucionários, porque é a terminologia que eu considero melhor, porque a ideia do anarquismo pode dar uma ideia de mais fragilidade na organização. Eles são muito bem organizados. Eu chamo eles de sindicalistas revolucionários, mas esses principais pessoas, eles vão aparecendo aos poucos, e não são operários, são jornalistas, são 5 jornalistas. Na verdade, todos eram trabalhadores. Por quê? Sendo sindicalistas revolucionários, mesmo se eles escreviam para jornais, praticamente todos eles trabalhavam de forma braçal. Todos eles tinham seu ganha-pão de forma braçal. Alguns eram tipógrafos, por exemplo, né? Outros trabalhavam em fazer coreografia para teatro. Né? Então nós temos... São os integrantes do Comitê de Defesa... Pois é, por um certo momento vai se criar um comitê clandestino, porque como já estava espalhando para tudo quanto era de lugar, e a repressão era muito forte, nasce um comitê clandestino. E esse comitê clandestino são 5 pessoas. São 5 pessoas que de revólver na mão, como eles dizem, de armas na mão, eles vão dar orientação política a essa greve. Eu vou citar alguns nomes, um é muito conhecido, é o Edgar Neuroth. Aliás, ele tem até o arquivo dele, está depositado em Campinas, Edgar Neuroth, mas eles são todos assim, ele é de origem alemã, jornalista, fez o jornal A Plebe, mas fez um monte de jornal, Guerra Social, tal. Ele trabalhou a vida toda como jornalista e morreu velhinho. Trabalhou a vida, foi preso várias vezes. Era o Edgar Neuroth. E tem um personagem que eu gosto muito, foi difícil descobrir alguma coisa dele, tenho que dizer, que foi o Teodoro Monicelli. Teodoro Monicelli, italiano. Isso não espanta, você vê Ele fala em italiano, revela bem a origem também do próprio Del Rey. Ele foi um cara muito interessante, o Teodoro Monicelli. Ele não era anarquista, ele era socialista. Teodoro Monicelli, ele combateu como voluntário, liderado por um filho de Anita Garibaldi, contra o Império Turco, auxiliando o exército grego. É um dos fundadores do Partido Socialista Italiano. Ele veio para o Brasil. Ele era o diretor do jornal Avanti. Ele depois foi expulso do Brasil por ter feito essa greve. E ele teve um fim bastante triste. Ele ficou paraplégico porque já no início dos anos 20 ele foi brutalmente massacrado por esquadras fascistas que arrebentaram toda a coluna, etc. Um outro cara interessante era o Gigi Damiani. O Gigi Damiani era o que trabalhava em teatro, também italiano. Você vê, era gozado. O Cianci também italiano. Ele fez A Voz do Trabalhador, A Guerra do Social, etc. O Antônio Candeias Duarte era muito amigo de Astrogildo Pereira, que é o fundador do Partido Comunista em 22. Um dos motivos que nasce no Partido Comunista, não é o principal, mas um dos motivos, é exatamente a greve. E os limites do sindicalismo revolucionário. Os limites eram óbvios, porque não tinha jeito.
Eu já falei alguns nomes, né? O Candeias era português. Ele era português. Depois tinha o Rodolfo Felipe também, que era italiano. Eles não tinham uma visão nacional. Eles não conheciam o país. Eles conheciam as fábricas, da onde eles vieram. Mas o Brasil é imenso, eles vinham da Europa. O Brasil é maior que a Europa, territorialmente falando. Eles lá iam saber como era a população indígena, ou como se vivia no interior do Nordeste, naquele latifúndio. Inclusive, eles não conseguiam entender as rebeliões populares. Contestado, Canudos. Por quê? Porque ela parecia como ideia messiânica, religiosa. Então, eles achavam coisa atrasada. E não conseguiam entender profundamente, embora aí eles criticassem muito, a questão da escravidão no Brasil. Tudo isso os impedia de ter uma visão nacional. Esse era um primeiro problema. O segundo problema é que eles eram contra a política. Não participar, eles eram contra. Quer dizer, era fácil se nacionalizar brasileiro. Porque depois de poucos anos você podia ser brasileiro. Eles eram contra que você, sim, você pode ser brasileiro, mas nunca tirar título de eleitor. Não lutar para ter eleição. Você nunca vai votar. Né? Não vamos conversar com governos, com parlamentos, partidos, nada disso. Olha, isso é um limite muito sério. É exatamente a crítica que depois a Sorgino Pereira, em parte ele vai aceitar essa crítica, é que vai ter uma transformação na estrutura dos sindicatos e por isso nasce o Partido Comunista do Brasil em 1922. Muito bem. Mas voltando à greve e às figuras, temos aí horas e horas de conversa, mas voltando aqui à greve de 17 e aos personagens, a capa, falamos de italianos, de portugueses, a presença dos espanhóis é muito forte aí, e a própria capa do livro... tem uma moça aí, né? Tem uma mulher... Que é ali, você falou das mulheres na luta, é uma mulher falando na Praça da Sé, é uma líder espanhola, não é isso? De origem espanhola. De origem espanhola. Juana Buela. Juana Buela. A Juana Buela, ela estava ali um pouco por acaso. Aconteceu... A história dela, ela era espanhola, veio para a Argentina, era anarquista. Teve uma grande atuação anarquista feminista. Isso era importante, era muito importante. E acabou voltando para a Espanha, trabalhou junto com o Ferrer, criador da Escola Moderna. Foi uma grande criação. Existia em São Paulo também. Era uma escola onde meninos e meninas estudavam juntos. E não tinha aula de religião. Ou pelo menos não era obrigatório. É uma revolução, então. Ah, sim. Tanto é que o fundador disso, o Ferrer, na Catalunha, foi fuzilado. Quer dizer, era uma revolução. Ela trabalhou com o Ferrer. Foi expulsa de novo da Espanha, veio para a Argentina, se meteu lá a fazer coisa que não devia, muita greve, e acabou sendo expulsa da Argentina e mandada para a França. Mas quando ela estava indo para a França, no navio, tinha estourado a Primeira Guerra Mundial, 1914, então a França fechou as fronteiras. Então o capitão do navio jogou ela no Rio de Janeiro, jogou ela no Rio de Janeiro, no porto. Ele foi gentil, ele não jogou no mar, jogou no porto do Rio de Janeiro. Ela era bastante culta, fazia teatro, e conhecia um pouco o mundo, porque tinha viajado, etc. Falava muito bem. Mas sabe o que ela fazia para ganhar o pão de cada dia? Passadeira, passava roupa. Na época, passar roupa era um inferno, minha gente. Hoje não é muito agradável, não. Mas na época era um inferno, porque era um ferro pesadíssimo, cheio de brasa dentro. Era o único jeito que existia. Ela era uma passadeira de roupas do Rio de Janeiro. Depois ela teve chance de voltar para a Argentina e ela estava descendo para ir para a Argentina. E quando ela pegou a greve de São Paulo, ela parou. Não aguentava uma greve. E quando morre o Martinez, o jovem operário... Quem era o Martinez e como é que foi? O Martinez foi um símbolo, coitado.
Ele foi um símbolo. Ele tinha 19 anos, ele chegou em janeiro de 17 no Brasil, junto com o irmão de 14, com o pai e com a mãe doentes. Ele veio da Espanha, porque a Espanha estava numa situação muito difícil. Eu tentar não morrer de fome. Conseguiu ser sapateiro, né? E dia 9 de julho ele é assassinado. Assassinado pela polícia num conflito, aliás, num conflito da greve. Ele aderiu à greve, né? E o enterro dele foi um momento muito alto da greve, muito alto. Mobilização muito forte e tal. E foi a Juana Boela que falou no túmulo, na hora. E algumas notícias que eu li por aí, né, em alguns jornais da época, todo mundo ficou impressionado, porque os jornalistas continuaram a dizer que isso só seguiu, ficaram impressionados. Mas que atriz! Ela pegou a bandeira vermelha, se jogou em cima, declamou e chorou. Aí ela virou a oradora oficial. Aí eles voltam do cemitério do Araçá. Para quem não é de São Paulo, é meio longe. Eles vêm para a praça principal da cidade, que é a Praça da Sé, né? E aí ela fala de novo nesse comício, né? Então aqui deixa eu pegar aqui, porque é onde acontece aqui, aqui a fala da Abuela. Depois, na verdade, ela volta para a Argentina e vai ter uma longa vida de militante anarquista feminista até o fim da vida, escreveu livros, etc. Mas é uma coisa curiosa, então eu insisto, ela é um belo exemplo, ela escreveu livros, ela falava, ela era culta, ela trabalhava como passadeira, tal como o Leon Roth era tipógrafo, quer dizer, eles tinham essa concepção de estar ligado ao trabalho físico para sobreviver. Eles nem recebiam dinheiro, nem aceitavam dinheiro, a não ser em casos específicos, se tivesse na cadeia, não sei, alguma coisa assim. Não aceitavam dinheiro do movimento, eles se mantinham. E que lições a greve de 1917 o estudo dela pode trazer para a gente, para os dias de hoje? Nós já falamos, né? O primeiro é o seguinte, minha gente. É uma constatação trágica. A oligarquia paulista, sobretudo, podemos dizer nacional, a oligarquia que controla o dinheiro, na polícia que chama o 1%, que tem o PIB, né? Essa gente continua igual. O filão escadocrata continua. Não é possível. Se tentou de tudo para democratizar esse país, para ser amplo, para envolver todos. Não é possível. Eles sempre demonstraram em 54, demonstraram na repressão das greves antes de 30, no escravismo de 350 anos, no golpe de 64. Não pode esquecer que essa gente financiava a DOI-CODE. Eles sabiam perfeitamente o que acontecia lá dentro. Torturas inimagináveis. Eles financiavam a tortura. Então eu não tenho dúvida que voltariam a financiar alegremente, se isso fosse necessário. E o golpe que eles deram é um golpe totalmente contra os trabalhadores. Mas não é contra os trabalhadores, é contra o povo. Trabalhadores, sem dúvida, mas é contra o povo. Quando você contra a própria nação, né? O conceito de nação não existe para eles. Não existe. Isso é uma outra coisa. Eles não tinham e não têm o conceito de nação. Não entra na cabeça deles. Pátria, nação, essas coisas não existem. Você vê, eles não têm problema em cortar financiamento para o SUS por 20 anos, para a escola pública por 20 anos. Vamos dizer, se isso não muda, cada ano o SUS, que não é bom, vai ficar pior. Daqui 5, 6, 7 anos não tendo financiamento, acabou o SUS, não tem mais. Então as pessoas o que vão fazer? Vão morrer pelas ruas, não é? Sem escola pública. Como é que nós vamos aprender? Pagando? Quem é que vai pagar? Vai ter redução dos salários, está tendo redução dos salários,
Não vai ter emprego e ainda você vai pagar a escola? Não vai, né? Não vai. Então, eles têm essa ideia de destruição. O Brasil serve para eles para tirar dinheiro de escravos. Eles vão viver fora. Quem é rico mesmo, aqueles que têm péssimo gosto, vão viver em Orlando, em Miami. E o que fazer, então? E os que são mais refinados, eles vão para Paris, Londres. E o que fazer, então? Que é uma boa pergunta, já foi até título de um livro de certa popularidade. Eu quero ver até meio... Eu esqueci o nome dele, mas era um cara importante. O que fazer? O que fazer é aquilo que todos os oprimidos perguntam através da história. O que fazer, né? O que fazer nessa situação? Bom, eu acho primeiro perder a ilusão. Perder a ilusão. Aqui, uma transformação, uma democratização do Estado e da sociedade geral é uma responsabilidade que cai, sobretudo, nas costas dos trabalhadores e do povo em geral. Do povo trabalhador em geral, né? Porque hoje o trabalho é muito diversificado e tal, não é as grandes fábricas, é uma outra situação. Será longo? Será curto? É isso. Quer dizer, hoje temos que assumir nas mãos, os trabalhadores têm que assumir nas suas mãos a construção da nação. A nação brasileira não existe, ainda. Muito bem, eu conversei aqui com a simpatia, a sabedoria do José Luiz Del Roio, que escreveu, está lançando um livro muito importante sobre a história da primeira grande greve geral no Brasil, a greve de 1917, que está sendo, que chega agora, então, são 100 anos daquela greve geral, e isso ela está sendo homenageada, várias entidades, movimentos populares estão procurando recuperar a história dessa greve, e no domingo, 9 de julho, dia da luta operária, vão acontecer várias comemorações e várias celebrações disso, inclusive um movimento, uma caminhada que deve começar lá em frente ao Cotonifício Crespe, na esquina das ruas Taquari e Javari. A partir das 9 horas, o próprio Del Roio estará lá. Você pode estar lá falando um pouquinho sobre o... Bom, eu irei lá porque ali estão os muros originais da fábrica Cresp. Ela não existe mais como fábrica, mas foi tombada uma parte dos muros. Aliás, era uma fábrica bonita, era um inferno trabalhar, mas era bonita. Era porque ela foi feito, ela copiava o modelo das fábricas do norte da Itália na época. E é uma homenagem, então, que nós vamos fazer aqueles muros, mas quer dizer, as pessoas que estavam dentro e trabalharam. Depois eu irei fazer uma conferência logo depois na rua. O do bucolismo. Bucolismo, olha aí só. Eu não conhecia. Quer dizer, eu vou até lá e depois basta. Depois do transcorrer do mês tem várias centrais, vários sindicatos fazem encontros sobre isso, mas é interessante. Mas no domingo, então, as atividades começam às 9 horas, 9 da manhã. em frente ao prédio do antigo Cotonifício Cresp, na esquina das ruas Taquari e Javari, na Moca. Muito obrigado a você, aí, ao Del Roio, que nos deu essa entrevista, a você que acompanhou essa conversa, compartilhou. Pode continuar fazendo isso. Daqui a alguns instantes, essa entrevista na íntegra estará disponível aqui na minha página nas redes sociais. Eu tenho que agradecer os que têm paciência de entrar nessas coisas aí complicadas e perder tempo me ouvindo. Muito bem, eu agradeço. Um abraço.